Vamos lá, vamos falar sobre um assunto sério. Muitas escolas batem no peito para falar de ensino colaborativo, de inclusão, só que, na prática, a história é bem outra. E é exatamente isso que a gente vai expor aqui. A verdade que muitas escolas fazem de tudo para esconder. Olha, vamos começar sendo bem diretos, sem rodeios. Aquilo que acontece na maioria das salas de aula, aquela ajuda que aparece de vez em quando, aquele professor de apoio tentando dar conta de tudo, isso aí não é ensino colaborativo. É isso. A palavra certa é improviso. É uma correria para apagar incêndio, para ter um papel que diz que a lei está sendo cumprida, mas que no dia a dia simplesmente não funciona como deveria. Então, para a gente poder avançar, primeiro a gente precisa alinhar as coisas. A confusão sobre o que realmente significa ensino colaborativo é a raiz de quase todos os problemas. Não é o professor de apoio dar uma passada na sala para dar uma mãozinha com o aluno e depois sumir. Definitivamente não é um favor. Também não tem nada a ver com delegar, com jogar a responsabilidade do aluno da inclusão para o professor do AEE, como se ele fosse um professor particular ali dentro. A responsabilidade não é de uma pessoa só. E com toda certeza não é criar duas turmas dentro da mesma sala, sabe? Onde o professor regente cuida de uma parte e o de apoio cuida da outra. Isso é o contrário de incluir, é segregar com um nome bonito. Então, vamos ao que interessa. O que é ensino colaborativo de verdade? No fundo, a ideia é super simples. É a soma de duas coisas. Planejamento conjunto, ou seja, os professores sentam e preparam aula juntos, e corresponsabilidade. Os dois são igualmente responsáveis pelo sucesso de todos os alunos da turma. Certo. Agora, vamos ver o que acontece quando isso não rola. É aqui que a gente vê a falha na prática. É aqui que a gente sente a dor real dos professores e, claro, dos alunos. O cenário é quase sempre o mesmo, né? O professor regente fica sobrecarregado, se sentindo sozinho, porque parece que adaptar tudo é tarefa só dele. O professor de apoio, por outro lado, fica isolado, sem se sentir parte da turma. Não existe tempo, não existe espaço para planejar junto de verdade. E o resultado? A escola se preocupa em ter a papelada em dia, em cumprir a lei, mas a inclusão de fato, essa fica para depois. E qual a consequência disso tudo? Bom, ela é bem grave e afeta todo mundo na sala de aula. O que a gente tem é um aluno que, no documento, no relatório, na matrícula, está tudo certo. Ele está incluso. Ele está lá fisicamente, na sala de aula comum. Só que, na prática, no dia a dia, ele está excluído. Sem conseguir acessar o currículo de verdade, sem interagir com a turma como deveria e sem se desenvolver como poderia. E essa é a pior forma de exclusão, aquela que acontece debaixo do nosso nariz, dentro da sala de aula. Ok, para não ficar nenhuma dúvida, vamos colocar lado a lado, preto no branco, o que é e o que definitivamente não é ensino colaborativo. Olha que interessante quando a gente simplifica. Não estamos falando de uma ajuda, mas sim de uma estratégia pedagógica, algo pensado. Não é sobre dividir a turma, é sobre integrar todo mundo. E, talvez o mais importante, não é um favor que alguém faz, é uma corresponsabilidade profissional. E isso leva a gente direto para os erros mais clássicos que vemos por aí. Primeiro, jogar tudo nas costas do professor de apoio. Segundo, a clássica desculpa da falta de tempo para planejar. Terceiro, aquela mentalidade de que a inclusão é um bônus e não um direito. Quarto, a comunicação que só existe para preencher papel. E quinto, que é fatal, focar tanto em dar o conteúdo que se esquece do principal, que é como o aluno vai acessar esse conteúdo. Beleza, já entendemos o problema, já vimos o caos que ele causa. A boa notícia é que a solução não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um sistema, é ter método. Vamos ver um passo a passo que pode começar a mudar o jogo amanhã. São 4 passos bem práticos. Primeiro, ter um horário fixo na semana que seja sagrado para o planejamento conjunto. Segundo, deixar super claro os papéis de cada professor. Terceiro, pensar em adaptações que, mesmo sendo para um aluno, acabam ajudando a turma inteira. E quarto, avaliar os resultados juntos o tempo todo para ir ajustando o caminho. E olha só, essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. O planejamento não é uma coisinha a mais, não é opcional. Ele é o começo de tudo, é o centro do sistema. É a partir dele que todo o resto acontece. O compartilhamento de ideias, a criação do plano de trabalho,
e a rotina que vai fazer a inclusão sair do papel. No fim do dia, a diferença é essa, bem clara. A escola comum vive de improviso, apagando incêndio e deixando os professores isolados. Já a escola que realmente funciona, ela colabora de forma estratégica. Ela previne os problemas e integra as equipes. A pergunta que fica no ar é: qual desses modelos parece mais com a realidade que a gente conhece? E para a gente fechar com uma reflexão forte, se a escola não tem um tempo obrigatório para planejamento conjunto, se não define os papéis de cada um e não avalia o processo de forma compartilhada, a verdade, por mais dura que seja, é que a inclusão vira só uma palavra bonita no papel. Não é realidade.